Vamos orar e depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, por Tua bondade em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que nos concedeu de podermos Te louvar. Pedimos agora, Senhor, pela meditação em Tua Santa Palavra, que possa vir ao encontro das nossas necessidades espirituais, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e frutificar, ó Pai, para o Teu reino. Nos oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos estudar no livro de Tiago, um tema que é muito pertinente aos nossos dias. Nós entendemos que estamos vivendo cada vez mais nos últimos dias, nos últimos tempos, e precisamos nos tornar praticantes da palavra, para nos diferenciarmos da grande maioria, como a Bíblia diz, que é larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas é estreita a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E nós devemos fazer parte desse grupo dos poucos que querem andar pela porta estreita, querem entrar por essa porta, andar pelo caminho apertado. Isso quer dizer que nós vamos rejeitar o mundo a cada dia e viver para a glória de Deus. E Tiago vem nos trazer uma reflexão bem propícia com relação a esse tema, confrontando as nossas vidas para não sermos apenas ouvintes da palavra. Ouvir a Bíblia é muito fácil, Achar uma pregação bonita é muito fácil. Agora, entender, aceitar e praticar é outra história. E é o que nós devemos buscar quando vamos à igreja, quando lemos a Bíblia, quando estudamos a palavra de Deus. Nós temos que buscar isso, É compreender a palavra, é praticar a palavra e não apenas ouvir a palavra. Tiago 1:19 diz o seguinte: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, ou seja, todo ser humano, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aqui vem trazer uma reflexão que todo ser humano tem que estar pronto para ouvir, para aprender da palavra de Deus e aí posteriormente colocar em prática. Nós ouvimos, aprendemos e praticamos. É assim que deve funcionar. Tardio para falar, também no sentido de se tornar um mestre, ou seja, ensinar a Bíblia. Você tem que ter calma e paciência para primeiro aprender, colocar em prática, entender algumas coisas que nós temos que, às vezes, abrir mão de nossas vidas para poder ensinar a Bíblia, se tornar um mestre, um pregador da palavra. Tardio para falar, certo? Tem que ter calma, paciência, esperar o tempo certo, o tempo de Deus e o chamado do Senhor. Aqui nós estamos falando com relação a você se tornar um missionário, um pastor, nesse sentido. Mas testemunhar do amor de Deus deve ser um processo quase que automático. Você se converteu a Cristo, então você já tem o que falar para as pessoas com relação à sua experiência com Deus. Você tem que ter muito cuidado, assim que se converte, para estar ensinando doutrinas bíblicas, falar sobre a escatologia, que são os eventos futuros, e tentar interpretações mais complicadas da Bíblia, como às vezes nós trazemos estudos mais profundos, temas mais polêmicos, que nós nem tratamos no domingo à noite. Geralmente, domingo de manhã, é que nós falamos sobre esses assuntos mais polêmicos, mais delicados, porque não é nem todo mundo que consegue ouvir esses temas e não tropeçar. Então, por isso que nós não trazemos no domingo à noite. Por quê? Porque às vezes tem visitantes, pessoas que não se converteram ainda, e aí vão às vezes se escandalizar com alguns assuntos mais profundos. Então, quando ele fala esse tardio para falar, ele vai nesse sentido, Cuidado, que quando você vai ensinar doutrinas bíblicas, assuntos mais profundos, você tenha calma. Estude bastante as Escrituras, aprenda bem, tire todas as dúvidas para você poder ensinar. E aí podemos aplicar a ideia de que
nós temos que ter cautela ao falar no nosso dia a dia, em qualquer lugar. Saber o que falar, quando falar, como falar também. Temos que ouvir, aprender para poder ensinar. E tardio para se irar, né? Nós não podemos estar por aí irados. Temos que trabalhar o nosso autocontrole, domínio próprio, para não ser uma pessoa iracunda, né? Uma pessoa que vive brigando, reclamando das coisas e assim murmurando da vida, né? Como se estivesse com raiva da vida. E às vezes, automaticamente, você é como se estivesse dizendo que está com raiva de Deus, porque foi Deus que lhe deu a vida. A situação em que você se encontra hoje foi Deus que permitiu que você chegasse lá. Quando a gente começa muito a reclamar, a murmurar, né, ficar com raiva, irado por aquela situação que estamos passando, automaticamente nós estamos com raiva de Deus. Então, muito cuidado quando você faz isso, né, porque você vai estar se irando contra Deus até. E aí ele explica, né, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, nós devemos ouvir a palavra, ser tardios para falar e deixar Deus agir. Não é agir do nosso modo, da nossa maneira, mas da forma que Deus quer. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então temos que acolher a palavra de Deus, né, no nosso coração, foi implantada em nós, que foi pregada a nós, porque ela é poderosa para nos salvar. Então nós temos que acolher com mansidão, receber essa palavra para que ela possa salvar as nossas almas. Quem já foi salvo, então agora tem que buscar a santificação, como nós vimos pela manhã, né? O lava-pés de Jesus, se santificar a cada dia. Temos que nos despojar, né? Despojar é o sentido de se despir, né? Tirar a roupa, certo? Então é como se, quando nós não cremos em Cristo ainda, nós vivemos realmente escravizados pelo pecado, tendo várias coisas ruins em nossa vida. Então ele está dizendo o quê? Se despoje disso. É como se essas coisas ruins fossem a nossa vestimenta. Quando você está buscando a Deus, então você tem que tirar isso, né? Se despojar, se despir dessas coisas. Tira e joga fora. Eu lembrei agora de um episódio que aconteceu comigo, quando eu sempre fui meio aventureiro, né? Acho que eu não contei as minhas histórias todas de aventura para os irmãos, não. Tem um bocado. Mas uma delas é que eu gostava de caçar à noite, no mato. Só curiosidade, coisa de adolescente, né? Aí os homens lá do sítio iam caçar, e eu, mas quando vocês for, me chamem. Aí a gente saía 10 horas da noite para o matagal, com os cachorros, para poder caçar tatu, peba, essas coisas. E aí, quando foi um dia, nós fomos, chegou no meio do mato lá, e a gente pega, solta os cachorros, para o cachorro ir acuar as caças. Aí ouvimos os cachorros latindo. Aí embora pegou uma caça, aí corremos. Fomos lá, chegamos lá onde os cachorros estavam. O cachorro estava animado demais, animado. Aí cavaram o buraco lá e tal. E quando o buraco ficou um pouco mais largo, o cachorro conseguiu entrar dentro do buraco, todinho, até o final. Quando ele tocou, lá no final, era um gambá. Aí o gambá se defendeu, né? Legítima defesa. O cachorro atacou, ele se defendeu. Ele se defende com a urina, né? Urinou. Assim, a intensidade da urina do gambá é tão grande que arde no nariz da gente. A gente, às vezes, passa só na estrada, sente aquele mau cheiro, né? E acha que é muita coisa. Mas você, estando perto, é uma coisa que você não sabe explicar. Entra no nariz assim que fica ardendo. E a gente tem que sair de perto porque não aguenta. O nariz, os olhos, fica tudo ardendo. Aí, pois bem, aí o cachorro nem se fala, né? Saiu os gritos correndo, tem o faro muito apurado, né? Aí é que não suporta mesmo, aí saiu doido, correndo e gritando. Aí fomos embora. Mais na frente, o cachorro acuou de novo, um pé de pau. Olhando para cima, latindo, quando nós chegamos perto, outro gambá, né? Aí, rapaz, vamos embora que hoje não está para caça. Quando eu cheguei em casa, eu tive que me despir das roupas e jogar fora, porque não dava para usar mais aquelas roupas. Estava entranhado daquele cheiro forte da urina do gambá, o óculos, o relógio, ficou tudo entranhado daquele cheiro. E eu tive que me despir, jogar fora, porque não prestava mais aquela roupa. Então, eu me lembrei dessa história, né, porque é no sentido de você tirar e jogar fora, despojando-vos de toda impureza. Aquela roupa lá estava impura, não dava mais para eu usar, então eu tive que tirar e jogar fora. Assim nós devemos fazer com a impureza e a maldade que há em nossas vidas.
Quando nós conhecemos a Cristo, então nós temos que nos despir, jogar essas coisas fora. Acolher com mansidão a palavra de Deus é como se fôssemos trocar de roupa, né? Tira a roupa velha com as coisas ruins e agora nos vestir, nos revestir da palavra do Senhor. Versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, né, que é o coração da mensagem, né, o versículo chave da mensagem, no sentido de praticar a palavra e não apenas ouvir. Aquele que só ouve e não pratica, na verdade ele está se enganando. Ele está se enganando. Certo? Às vezes nós estamos na igreja ali, não, todo domingo eu vou para a igreja e tal, mas aí quando eu saio da igreja, o que é que mudou? No meu dia a dia, na semana. Se não mudou nada, se eu não fico refletindo naquilo que eu ouvi no final de semana e tentando melhorar a minha vida, pôr em prática a palavra de Deus, na verdade eu estou só me enganando. Não estou dizendo que você não venha para a igreja ouvir. Estou dizendo que você ore e clame a Deus para que a palavra de Deus possa ser acolhida no seu coração. Porque ele diz, acolhei com mansidão a palavra de Deus. Então nós temos que acolher, receber essa palavra e durante a semana nós pedimos e clamamos ao Senhor para colocar em prática a palavra. Não é só ouvir. Se eu só ouço e não pratico, eu estou me enganando. Então eu tenho que pedir a Deus, clamar ao Senhor para colocar em prática. Não é se afastar. Eu estou há 5 anos na igreja e não estou conseguindo colocar em prática. Vou me afastar. Vai ser pior. Certo? Porque agora você já conhece alguma verdade e não pratica. É pior ainda. Então você tem que, na verdade, orar e clamar ao Senhor para que você possa pôr em prática aquilo que está aprendendo. Não seja apenas um ouvinte, mas um praticante da palavra do Senhor, para que você não viva no engano de si mesmo. Aí ele vai explicar, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. O que é que isso aqui quer dizer? Pastor, não sei não, nem eu, né? Isso aqui quer dizer, irmãos, que quando você ouve a palavra e não põe logo em prática, você se esquece. Você se esquece. Você vai lá no espelho, aí você se enxerga, vê o que está errado na sua vida, mas não muda. Então logo você vai esquecer como era a sua aparência. É o que você faz quando vem na igreja. A Bíblia é como se fosse o espelho. Você está se vendo nas Escrituras, eu estou errado. Estou contemplando o meu rosto natural. E aí estou vendo, isso aqui eu estou errado, eu tenho que corrigir isso. A Bíblia está dizendo que eu tenho que praticar a palavra e não só ouvir. E na semana não estou praticando muito não, estou mais ouvindo, estou me dando por satisfeito só em ouvir. Eu tenho que praticar. Você contemplou seu rosto natural. Mas aí você não coloca em prática. O que é que acontece? Você se esquece do que tem que realmente fazer, do que tem que corrigir. É o que ele diz aqui, ó. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem, ao ser humano, que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então nós não podemos ser mais, a partir de hoje, como essa pessoa, né, que só olha no espelho, vê a sua vida, de acordo com as Escrituras, estou errado nisso. Aí começa a semana, esqueço, né? Deixo lá. E não mudo nada. Você vai acabar esquecendo do que tem que melhorar na sua vida. Então, aprendeu? Vou anotar. Isso que eu aconselho. Traga um caderninho, uma folhinha, canetinha, anota. Isso aqui eu tenho que melhorar na minha vida. E aí, durante a semana, você vai lá e fica abrindo a sua anotação e lembrando, eu tenho que melhorar isso aqui. Eu tenho que ler mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que clamar mais ao Senhor, eu tenho que colocar mais em prática aquilo que foi falado naquele dia lá
que eu tinha que praticar isso, eu vou colocar em prática na minha vida. Ah, eu tenho um problema com ira, então eu vou pedir e clamar a Deus para trabalhar isso na minha vida, para que eu não viva como uma pessoa iracunda. Então, clamando ao Senhor nas suas orações diárias para transformar a sua vida. Senão você vai se esquecer daquele conselho que você recebeu, do espelho que você viu, e vai se afastar do Senhor, né, porque não está praticando a palavra de Deus. Cada dia vai esfriando mais. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, né, lei está se referindo à Bíblia, e nela perseverando, não sendo ouvinte negligente. O ouvinte negligente é aquele que só ouve e não pratica, né? Mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bem-aventurado significa o quê? Bem feliz, né? Então, se você ouve a Bíblia e pratica, você persevera nela, você vai ser feliz, não é? Quem está dizendo sou eu, não. Está aí, ó. Esse será bem feliz no que realizar, bem-aventurado. E às vezes, irmãos, nós vivemos na vida buscando essa felicidade, porque a vida não é fácil, né? Vamos ser realistas, a vida não é fácil. Nós temos que trabalhar bastante para sustentar a família, nós temos que enfrentar, às vezes, doenças, problemas familiares, emocionais, e por aí vai, né? Não é fácil a vida. E aí nós ficamos buscando algumas coisas nesse mundo para encontrar essa felicidade. Mas Deus nos dá a receita. É simples e não é ao mesmo tempo, né? É simples porque já está escrito, está aí, não tem mais o que procurar não, é só obedecer a Deus. E não é simples por quê? Porque nós somos rebeldes, orgulhosos e não queremos nos submeter à Bíblia. Por isso que é complicado, né? Mas se nós fôssemos pessoas mais humildes e obedientes, a vida seria muito mais simples. É ou não é? Seria bem mais tranquilo. Mas nós somos rebeldes. Achamos que sabemos mais do que Deus. E Deus está dizendo isso aqui, mas eu acho que do meu jeito é melhor. Aí dá tudo errado. E aí depois a gente quer reclamar com Deus ainda. Mas, Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Você está desobedecendo a Deus. Que é o quê? Né? Então a Bíblia está dizendo, ó, aquele que considera atentamente na Bíblia, que é a lei perfeita, lei da liberdade, a Bíblia, e persevera na Bíblia, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será feliz no que realizar. Então, se você quer encontrar felicidade, atente na Bíblia, obedeça às Escrituras, persevere nela, que aí você vai ser feliz. Você vai encontrar essa felicidade que tanto a gente busca às vezes nesse mundo, né? Quando a gente não conhece a Deus, a gente fica buscando a felicidade no mundo, em festas, bebedeiras e às vezes outras coisas mais, né? Drogas, prostituição, por aí vai. E a gente não encontra. A gente só encontra na lei perfeita, lei da liberdade. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Qual a igreja que Jesus deixou? Não tem uma polêmica, né? Que as pessoas dizem, para a igreja que Jesus deixou foi a católica, foi a não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Quer ser um religioso dentro da vontade de Deus? Faça isso aqui, ó. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. São duas coisas, né? Não é uma placa de igreja. Qual a religião correta? Placa fulano de tal. Não. É você, né? Você pode fazer parte dessa religião pura e sem mácula, que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E o outro ponto? E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É você se afastar das pecaminosidades do mundo. Não é só fazer uma coisa e nem a outra. Entendam, viu? Essa partículazinha aqui, ó, só uma letrinha, mas faz toda a diferença.
Porque se aqui fosse um ou, quem é das exatas aí sabe, né? Tabela verdade. Faz toda a diferença. Se aqui fosse um ou. Não está dizendo visitar os órfãos e as viúvas ou guardar-se. Se fosse um ou, você poderia fazer uma coisa ou a outra. Mas não é. É um e. O e é adição. Tem que ser os dois verdade para que seja verdade. Então você tem que visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se incontaminado do mundo para que você esteja na religião pura e sem mácula. Tem que fazer as duas coisas, certo? Então, às vezes a gente fica, né, questionando por muito tempo, qual a igreja certa, qual a igreja certa, qual a igreja certa? Igreja 100% não tem nenhuma. Se você achar, não entre nela para não contaminar, certo? Porque não existe igreja perfeita. Mas nós somos a igreja de Deus. Nós somos membros do corpo de Cristo. Quando você creu no Senhor Jesus, você passou a ser filho de Deus e você é membro do corpo de Cristo. Então você pode praticar religião pura e sem mácula. Você, individualmente, pode praticar essa religião. Faça isso, visite os órfãos e as viúvas, ou seja, dê assistência a eles e se guarde do mundo, dessa contaminação do mundo. Vamos ler um comentário aqui bem interessante sobre o versículo 22, né, que fala da prática. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Existe um engano sutil de que ir a reuniões, conferências e seminários é fazer a obra de Deus. A gente pensa que só participar dos eventos da igreja eu estou fazendo a obra de Deus, e não é. Ouvimos mensagens e conversamos sobre o que sabemos que deveríamos estar fazendo, e a ilusão de que estamos executando a vontade de Deus vai tomando conta de nós. A ilusão, né? Às vezes nós só comentando aquilo, eu sei que eu tenho que fazer isso e tal, mas não faço nada. Lembra do versículo? É como um homem que contempla o seu rosto natural no espelho, mas logo se esquece da sua aparência, porque ouve ali o que tem que fazer, mas não faz. E aí acaba se esquecendo do que tem que fazer. O que estamos fazendo, na verdade, é aumentando nossa responsabilidade e enganando a nós mesmos. Nos enganamos pensando que somos espirituais, quando, na verdade, podemos ser bastante carnais. Nos enganamos de que estamos crescendo, quando a verdade é que estamos estagnados. Nos enganamos de que somos sábios, quando somos patéticos tolos. Jesus disse que o homem sábio é aquele que ouve as suas palavras e as segue. Essa é a pessoa sábia. Ouve a palavra de Deus e segue, e obedece a sua palavra. O homem tolo também ouve as palavras de Jesus, mas não faz nada quanto a elas. Então o sábio ouve e obedece. O tolo ouve também, mas não obedece. Não basta ouvir um sermão e sair dizendo que mensagem maravilhosa. O verdadeiro teste é quando saímos dizendo, vou fazer algo a respeito do que eu ouvi. O que é que eu tenho que mudar na minha vida? Na mensagem que eu ouvi hoje. É isso que a gente tem que refletir. Não é também pensar, rapaz, a mensagem de hoje dava certinho para o irmão fulano. E nós não temos que mudar nada, só o irmão fulano que tem que mudar, né? A mensagem de hoje dá certinho para nós, para cada um de nós, porque nós que estamos aqui. Então nós é quem temos que mudar. Não é a gente apontar para o fulano de tal e não mudar nada. Vai acabar esquecendo também do que é que tem que mudar. Já disseram que uma boa pregação não apenas alonga a mente, aquece o coração e endurece a pele, mas também provoca a decisão de agir. No meio de sua mensagem, um pregador certa vez perguntou o nome do primeiro hino que eles haviam cantado. Qual foi? Que nós cantamos hoje. O primeiro hino. Hã? Aí, muito bem, né? Aqui alguém lembrou, né? Nesse teste que o pastor fez lá, ninguém sabia, né? O nome do primeiro hino. Perguntou que texto da palavra de Deus havia sido lido. Qual foi o texto que nós lemos no início?
Tá fácil, né? Tiago, capítulo 1, né? A partir de qual versículo? 19, né? Tiago 1 e 19. Mas nesse caso lá, ninguém sabia. Perguntou que avisos haviam sido dados. Ninguém lembrava. As pessoas estavam brincando de igreja. Nós temos que pedir muito a Deus isso, né? Não é vir para a igreja e ficar aqui só de corpo presente. O corpo está aqui e a mente vagueando. Nós temos que orar a Deus antes de vir à igreja. Senhor, nos dá uma mente concentrada, para que eu possa estar atento a toda a Tua palavra que for falada hoje e que eu possa guardar no meu coração e colocar em prática na minha vida. Se a gente começar a orar, irmãos, Deus vai nos dar uma memória melhor, porque é a vontade dEle que eu aprenda da palavra dEle para que eu possa praticar. Então, tudo que eu pedir segundo a sua vontade, Ele ouve e Ele atende. Se é a vontade dEle, então nós temos que orar segundo a vontade de Deus. Antes de cada reunião, poderíamos nos fazer as seguintes perguntas. Por que eu vim? Por que eu estou aqui na igreja? Estou disposto a ouvir Deus falar comigo pessoalmente? Vou obedecer se Deus realmente falar comigo? Deveríamos fazer essas perguntas. Por que eu estou aqui? Será que eu venho à igreja só para dar satisfação a algum parente meu? Não, eu vou só porque alguém me convidou, eu estou indo lá. Não, eu tenho que ir porque eu tenho que dar satisfação à sociedade, porque eu já disse que sou crente, se eu não for. A motivação está errada, certo? Nós temos que vir à igreja, por quê? Para adorar. Adorar por quê? Porque Deus merece a nossa adoração. Ele morreu na cruz por nós, nos deu a vida eterna. Então ele merece ser adorado. Não é eu vir à igreja porque, se eu não for, fulano, A, B, C ou D vai falar de mim. Eu estou nem aí com o que as pessoas vão dizer. Eu tenho que estar preocupado com o que é que Deus vai falar de mim. Então eu tenho que vir à igreja porque Deus merece ser adorado. Eu devo a adoração a Deus. Eu sou um devedor para com Deus. Ele deu a vida por mim, então eu tenho que adorar o Senhor. Não é uma obrigação minha não, irmão, é um privilégio. A gente deve se alegrar. Hoje é dia de ir à igreja. Que beleza, eu vou adorar o meu Salvador, o meu Senhor. E não ficar, para o domingo de novo. Acordar cedo para ir para a escola bíblica dominical. É cruel, né? Mas, rapaz, 7 horas da noite no domingo, eu podendo estar assistindo, sei lá qual programa mais é esse horário, né? Quando era descrente, eu assistia os programas nesse horário na televisão. Hoje eu não sei mais o que é, não. É o Faustão ainda, é? Eu não lembro mais, não. No meu tempo era o Faustão, né? Hoje eu não sei mais o que é que tem, não, né? E às vezes a gente quer ficar assistindo alguma coisa, ou na internet, hoje no celular, né, redes sociais, e não quer vir à igreja. Cuidado, irmãos, cuidado. O Mar Morto recebeu o seu nome merecidamente por ter um influxo constante sem um escoamento equivalente. Então o Mar Morto recebe a água boa, mas ele não compartilha com ninguém. Por isso que ele tem o nome de morto. Morto. Nós recebemos a palavra de Deus e nós temos que escoar, compartilhar com as pessoas, não necessariamente falando, principalmente vivendo, colocando em prática, não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Em nossas vidas, informação sem aplicação leva à estagnação. A persistente pergunta do Salvador acerta em cheio, lá em Lucas 6:46. Lucas 6:46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? É uma pergunta bastante interessante, né? A gente diz, Senhor Jesus, né? Mas você está fazendo o que Ele manda? Se não está fazendo, por que você está chamando Ele de Senhor, se você não obedece a Ele? É uma pergunta para nós refletirmos, né? Não apenas chamar Senhor, Senhor, mas fazer o que Ele manda. Isso é o que Ele realmente quer. Misericórdia quero, né? E não holocaustos. O Senhor nos ensina que Ele quer um coração quebrantado, compungido, contrito. Isso é o que agrada ao Senhor. Não só falar da boca para fora, mas
viver numa luta constante contra a velha natureza, para obedecer a Deus, para praticar a palavra do Senhor e assim glorificar o nome dele. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, que é poderosa, fala aos nossos corações, confronta as nossas vidas, Senhor. Que bom, Pai, podermos ouvir o confrontamento da Tua palavra, sabermos que ainda precisamos melhorar a cada dia a nossa vida contigo. Precisamos, ó Pai, nos arrepender dos nossos pecados, precisamos colocar em prática o que ouvimos e quebrantar os nossos corações, Pai, para fazer a Tua vontade, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a termos esse compromisso com o Senhor, de obedecer a Tua palavra, de lutar contra a nossa velha natureza e deixarmos a luz de Cristo brilhar em nossas vidas. Pedimos as bênçãos do Senhor, ó Pai, pela semana, a vitória sobre o mal e sobre o pecado. Nos ajuda, Senhor, a brilhar a luz de Cristo. Nos oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos. Que Deus os abençoe.